Fala, clube! Beleza com vocês? Galerinha, vou passar para vocês uma especialidade hoje. O nome dela é climatologia. Como o próprio nome já fala, né? Tem a ver com clima, estudo de clima, né? Então, assim, vou tentar passar o mais rápido possível, né? E como é vídeo, se você ficou com dúvida, volta ali, dá um pause, tenta ver de novo, mas não fique com dúvida. E preste muita atenção e algumas palavrinhas que, como não é muito comum a gente ouvir ou falar essas palavras, ela vai parecer um pouco assim difícil de gravar, mas na verdade não é. Só prestar um pouquinho de atenção, eu tenho certeza que você vai aprender. A especialidade é massa, se liga, muito legal. Vamos lá? Vamos começar? Bom, primeiro item é esse aí. Explicar como os seguintes fenômenos são formados. Quais são? A neblina, bem conhecida, né? Lembra que a gente está no acampamento, acorda cedo, tá lá tudo branquinho, assim. Ou então você está em uma viagem né, amigos, família, não sei. Ou quando você está indo para a escola e está lá tudo branquinho. Isso é a neblina. A neblina nada mais é que é causada pelas gotinhas de água. São gotinhas pequenas, né? Gotinhas de água. Chega até a ficar úmido, né? A nossa pele, a roupa, né? Próximo item, chuva. O que é chuva? Bom, já vi a primeira palavra, hein? Se liga nessa palavra. A gente vai ouvir muito hoje, nessa especialidade. Chuva é a precipitação na forma de gotas de água de tamanho visível que caem das nuvens. Vamos lá. Ou seja, precipitação, vou tentar explicar a precipitação rapidinho para vocês, para a gente correr. Vamos lá. Precipitação, imagina o seguinte, tá a nuvem, cheia de umidade lá, cheia, né? Houve evaporação, aquela coisa toda, tá cheia. Tem outras nuvens aqui também, as gotículas vão se juntando, daqui a pouco fica pesada e cai. Isso é precipitação. Juntou, ficou pesado, caiu. A água juntou, caiu, precipitação. Belezinha? Uma forma bem, né, bem generalizada, é isso daí. Encara dessa maneira. Primeira palavra, precipitação. Guarda ela. Se liga. Muito massa. Próximo. Orvalho. Bom, orvalhos são gotículas de água que se formam sobre a superfície exposta ao ar, né, devido à condensação da água, ou seja, durante a noite lá tinha a umidade lá na atmosfera, aí condensou, ou seja, esfriou, né? E tem esse efeito aí. Lembra? A gente está no acampamento também, a gente vai olhar na grama, nas plantas, nas folhas, tem aquelas gotinhas lá. Isso é o orvalho. Beleza? Dá uma lida aí, dá um pause, dá uma lida direitinho, se tiver dúvida. Vamos continuar, passa bem rápido, tá? Vai pausando depois e vai lendo. Neve. Neve é a precipitação, olá, de novo, atmosfera de pequenos cristais de gelo. Para isso é necessário estar, né, ao ponto de congelação, ou seja, abaixo de zero, né? Bom, a neve, ou seja, precipitação, juntou, ficou tudo pesado, caiu. Só que caiu um pouco mais frio do que a chuva, né? Então, é a neve. Granizo. Bom, também são chuva, né? Só que são pedrinhas de gelo. E também a precipitação, a palavrinha de novo aí, na forma de grãos ou pedaços de gelo. Juntou tudo lá, ficou pesado, caiu em forma de gelo, né? As pedrinhas, a pessoa aí segurou umas pedrinhas aí para dar um exemplo, né? Isso é o granizo. Todo mundo conhece. Geada. Geada, algumas pessoas confundem um pouco com o orvalho. Vamos ver a diferença? São vários tipos. Se vocês pesquisarem na internet, tem vários tipos de geada, tá? Mas de modo geral, ele é isso aí, ó. A umidade atmosférica que se forma sobre o solo, planta, né? Edifícios, enfim. É quando a temperatura, a água, né? A umidade atinge a temperatura de zero, né? Zero graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água, né? E faz isso daí. Lembra aquelas gotinhas que estavam lá no orvalho? Ela congela, tá mais frio, né? E acaba chamando-se de geada, fica congelada as gotinhas. Belezinha? Vamos passar para frente. Próximo item, identificar no céu ou em fotos os seguintes tipos de nuvem, né? E que tipo de clima está associado a cada uma delas. Vou tentar explicar para vocês aqui de forma rapidão. Cirrus ou cirros. Vocês pesquisar aí, você pode encontrar dessas duas maneiras de escrita, tá bom? É o tipo mais comum de nuvens que a gente vê no céu, né? Ela geralmente, ela tem essa aparência assim meio que de linhas assim, tá? Ela acompanha o deslocamento do vento e ela está associada a bons dias, né? Tipo dias que não vão ter chuva, que é bem claros assim. Olha só que interessante, gente, só para vocês ficarem ligados aí, ó. O formato dela, tá vendo, ó? Ele meio que vai indo no sentido do vento, provavelmente que o vento tá vindo nessa direção para cá, né? Não sei. Então ela fica fininha assim, e vai na direção do vento. Essa é uma grande ótima característica para você identificar esse tipo de nuvem, tá? Cirrus ou cirrus, né? Próximo tipo de nuvem, vamos tentar mudar aqui. Tá.
Cúmulos. Acho que é um pouquinho diferente. Vou ser bem rápido, tá? Bom, ele apresenta um desenvolvimento vertical, né? Ou seja, ele cresce para cá, tá vendo? Para cima, tá vendo? E na parte de baixo ele tem a base horizontal. Se você observar bem, ó, sempre tem a parte horizontal embaixo, assim, de formato né, uma linha reta, assim. É mais ou menos aquele desenho de nuvem que a gente sempre desenha, tá vendo? Então, e ele não cresce muito. Se você observar bem, tem a parte embaixo, ele começa a crescer, só que não cresce muito, tá vendo? Fica instantinhos assim. Esse é o cúmulo, tá? Ele está geralmente na cor branca, pode ser na cor cinza também, né? Do dia e tal, da qualidade que estiver sobre ele também. E são uns dias bem calmos também, né? Geralmente não tem chuva quando você vê esse tipo de nuvem, tá bom? Próximo tipo de nuvem. Stratus ou stratos. Pode ser das duas maneiras. Belezinha? Bem comum em nossa região que a gente vive. Elas são nuvens baixas, né? Ela impede um pouco ali a passagem da luz do sol, né? E geralmente produz chuvas fracas ou garoa, né? Então, por isso que eu falei que é bem comum na nossa região aqui, né? Bastante garoa, né? Então você vê que ela é bem juntinhas ali, tudo bem juntinho, você vê que o sol não passa com tanta intensidade, né? A luz que a gente consegue ver. Nimbus, essa aqui é a mais fácil de ser encontrada, todo mundo conhece essa daqui. É aqui a famosa, que todo mundo fala, nuvem de tempestade, nuvem de trovoada. Então essa aqui é a típica que tem muita chuva. Bem parecido com aquela outra que a gente viu, né? Mas olha só a diferença da Nimbus. Apesar de embaixo estar aqui assim, também crescer na vertical, só que, olha o tamanho dela. São muito grandes, né? E elas se juntam também, tem várias aqui juntas, aqui, ó. Tal, fica bem pesado. Aí, ou seja, a umidade está aqui dentro, né? A água está aqui dentro, vai começar a juntar uma com a outra, fica pesado e vai cair. Precipitação. Não se esqueça, precipitação é o nome desse evento, tá bom? Nimbus, mais fácil de ser identificada, né? Ou seja, chuva. 3. Explicação de um termômetro de mercúrio, um barômetro de mercúrio, um barômetro aneroide e um pluviômetro. Galerinha, muita atenção. A especialidade pede para que você identifique e explique sobre a ação, né, do termômetro de mercúrio. Né? Tem aquele líquidozinho lá dentro. Às vezes você vê em imã de geladeira e tal, mas eu não sei se é tão real assim. Mas é de mercúrio. Aí você vai falar, não, mas aqui em casa tem um que é digital, não sei o quê. Tá, mas a especialidade fala do mercúrio. Se você não conhece, vamos ver. Temos um aqui numa rua aqui, nessa cidade aí, tá? Temos um termômetro com mercúrio, então ele vai subir ali, de acordo com a temperatura, aquele vermelhinho vai subir ali, né? E vai dizer qual a temperatura. Nesse momento aí estava próximo de 10 graus, né? Talvez vocês já conheçam, já que são uma cidade próxima daqui, né? Vamos lá. Barômetro. Vou falar um pouquinho sobre o barômetro para vocês, explicar algumas coisas. Bom, ele pede dois tipos de barômetro, né? Que é o barômetro de mercúrio, esse grandão aqui, ó, bem parecido com o termômetro. O que muda é o tipo de medida aqui, os dados estão aqui, né? Então, tem um mercúrio, um líquido aqui. Conforme a pressão vai aumentando, isso aqui vai subindo, né? O mercúrio é a temperatura. O mercúrio é o termômetro. E esse aqui é o aneroide. Aneroide remete à palavra A mesmo, é isso mesmo. Dentro dele não tem líquido. O fluido que tem dentro, isso mesmo, fluido, ar também é fluido. Não é só líquido. O fluido que tem dentro, ele está, né, vedado assim, e a única coisa que tem dentro é vento. Né? Então, de acordo com a pressão atmosférica, ele vai movimentar esse ponteiro dele aí. Agora, se você já fez a especialidade de orientação, bússola, né? Você deve se lembrar disso aqui. Se você não fez ainda, você já vai aprender agora. Quando chegar a especialidade, você vai saber. Lembra que a gente comenta lá, ou você já ouviu falar, né? Pressão atmosférica ao nível do mar, ao nível do aeroporto, daquele aeroporto, né? Então, ao nível sei lá, daquela cidade, qual a pressão atmosférica. Ou seja, de acordo com o nível de altitude, não altura, altitude, lembre-se disso, na especialidade de bússola, mapas e bússolas vão saber o que é isso, se não sabe ainda. Ou pesquisa aí, altura e altitude. Altitude. O que vai medir a altitude, a pressão atmosférica, é esse instrumento aí, o barômetro. Belezinha? Que pode ser de mercúrio ou a aneroide.
Pode ser um ou outro, né? Próximo, vamos falar um pouquinho sobre pluviômetro. O que seria um pluviômetro? O pluviômetro é muito utilizado em pessoas que mexem com plantação, ou que precisam da chuva para algum tipo de produção, né? Então, assim, ele é um equipamento que mede a quantidade de chuva, em um determinado período, né? É um equipamento, um copinho ou algum instrumento parecido assim. Ele mede aqui, tantos milímetros de água, tanto milímetros de água, de acordo com o período que ele ficou exposto ali na chuva. Então, ele vai medir a quantidade de chuva naquele período, tá bom? De forma bem básica, é isso. Mas presta atenção que no final eu vou explicar o porquê que vocês têm um pouco mais sobre esse negócio. Você vai gostar, você vai gostar. Vamos às perguntas. Por que é possível haver chuva de um lado de uma montanha e estar seco do outro lado? E aí? Você já tem a resposta? Vamos ver? Bom, é o seguinte. A montanha é alta, certo? Pensa comigo, pensa comigo. Não vamos ler muito ali, não. Pensa comigo. Também só uma montanha bem alta, montanha. Então, imagina, tem as nuvens, estão vindo aqui, né, evaporar, formaram a nuvem, não sei o quê. Estão vindo, chega na montanha, como ela é alta, não consigo ultrapassar ainda. E vai se acumulando ali. A nuvem vai se acumulando, as gotículas já estão se acumulando, estão juntando. O que acontece? Fica pesado, depois fica pesado, o quê? A precipitação, ou seja, chuva. Caiu a chuva aqui. Se algumas nuvens conseguirem ultrapassar a montanha, se conseguirem, ela já perdeu a quantidade de água aqui embaixo, né? Quando se aglomeraram, ficar tudo junto assim, precipitou, já caiu tudo lá. Então, o que passou para cá, não tem mais quantidade suficiente para que se haja aglomeração e que haja precipitação. Então, não, por isso que chove de um lado e não chove do outro. Existem vários exemplos no mundo que isso acontece, né? Depois dá uma pesquisadinha aí, mas eu não vou percorrer muito para não perder muito tempo. Vamos lá. O que causa os raios e trovões? Qual a diferença? Esse é um deverzinho de casa só a nível de conhecimento. A segunda pergunta aí. Quais os diferentes tipos de raios existentes? Eu ia levar muito tempo para explicar para vocês. Mas vamos lá, vamos explicar essa primeira pergunta aí, que é o que causa os raios e trovões. Bom, vou ler rapidinho e explicar depois. Bom, os raios são uma descarga elétrica que ocorre entre as nuvens e o Sol, ou pode ser entre as próprias nuvens. Lembra quando a gente está lá no acampamento, tem uma instrução lá que a gente ensina vocês a acenderem a fogueira com a bateria e unindo os dois polos dela ali, né, com a bateria positivo e negativo, com o bombril ali, a centelha e tal. Não sabe o foguinho, a centelha? Na nuvem é a mesma coisa. Se você não já viu na escola esse assunto ainda, mas lá na nuvem tem os prótons, os elétrons e tal. Tem o positivo e o negativo. Né? Então, quando a polarização ali, elas encontram com a outra, então sai faísca. Basicamente é isso. Isso que acontece com o raio. É uma descarga elétrica. Entendeu? O clarão, a luz que a gente vê, né, é o relâmpago, né? E como os elétrons estão ali dentro, se movimentando muito rápido, eles ficam aquecidos, né, e gerando barulho, que é o trovão. Belezinha? Próximo, vamos lá. Um processo de transmissão... o que é convecção? Vou contar para vocês. Já sabe o que é? Convecção? Convecção. Vamos lá. É um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna do fluido. Lembra que eu falei para vocês? Fluido pode ser ar ou líquido, não é só líquido, né? Há vários tipos de fluido, na verdade. Vamos lá. O que é uma convecção? Então é o seguinte. Essa parte mais escura aqui, ó, do azulzinho, o ar aqui está mais denso, ou seja, mais pesado. Essa parte mais clara está mais leve. Então, mais denso, desce, está pesado, precipitação. Mais leve, sobe, evaporação, vamos dizer assim. Né? Então, aqui teria, sei lá, calor do sol, aqui a vegetação e tal. Então, nada mais é do que isso daí. É uma transmissão de calor, tá bom? Ele deixa de ficar frio, fica quente, que fica frio de novo, que fica quente, fica esse ciclo. Belezinha? Convecção. É uma palavrinha diferente também, talvez você não... Pode ser que você não tenha escutado ainda. Como os radares, satélites e computadores são usados na previsão do tempo? Bom, hoje em dia a tecnologia está bem avançada, né? E pode ser utilizado a nosso favor na questão de clima, né? Meteorologia. Bom, essa é uma imagem da nossa América do Sul, né? Pegando o Brasil ali inteiro e alguns países da América do Sul. Você vê que ela tem algumas linhas ali, então essa linha é o computador que criou lá, não sei. Então, se for uma foto real, claro que não vai ter aquela linha para dizer com a fronteira dos estados ali dos países. E veja que essa imagem, essa foto, mostra algumas nuvens. Então, né, uma imagem de satélite lá, computador, não sei. Mas que gerou isso daí. Agora, olha só que legal. Aconselho a vocês a sempre
puderem, quiserem dar uma olhada, e vocês vão precisar olhar no finalzinho, vocês vão entender por quê. Esse tipo de coisa. Esse é um site do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Site oficial aí. A gente acredita que as informações sejam certas, né? Sejam corretas. Site científico. E vejam que interessante. A partir de agora, vocês vão começar a enxergar esse tipo de informação com outros olhos. Tenho certeza disso. Porque agora vocês vão entender melhor como é que isso funciona, né? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, porque nesse exemplo você vai conseguir entender muita coisa do que você já sabe, mas você vai conseguir entender alguns detalhes que talvez você não prestou atenção ainda. Ou deveria ter prestado, porque a partir de hoje você vai aprender a prestar atenção nesses detalhes que você vai precisar fazer algumas coisinhas no final, que eu vou explicar para vocês. Enfim, vamos chegar lá, vamos lá. Bom, nesse site, olha só que interessante, o que nós tínhamos aqui nesse site. Por que eu escolhi essa imagem, printei essa imagem? Eu escolhi essa aba aqui, que fala sobre precipitação. A gente já conversou sobre o que é precipitação. No desenho do mapa aqui, no Brasil, você vê que tem uma escala aqui embaixo, né, uma legenda. Então, quanto mais escuro, mais precipitação. Belezinha? Você vê que o mais escuro, né, a cor mais diferente aqui, seria o azulzinho. Então, nesse ponto aqui, ó, onde tinha mais precipitação, provavelmente mais chuva, né? Vamos encarar dessa maneira. Onde está mais claro, o branquinho, não tinha nada. Você vê que aqui na região um pouco do centro-oeste, norte, né? Nesse dia, que foi o dia 7, sexta-feira, hoje, sexta-feira, que eu peguei lá essa informação. E você vê que aqui um pouquinho do sudeste aqui, olhando ali o sul ali, tinha alguma coisa, nordeste também, pouco de precipitação. Então, olha só que interessante. Já sabemos o que é a precipitação e já conseguiu um mapinha que dá algumas informações para a gente. Nessa mesma tela, a gente consegue identificar algumas coisas aqui. Ó. Na cidade de São Paulo, que foi a cidade que eu escolhi, temos aqui a temperatura máxima e mínima por dia. A mínima estava previsto isso, a máxima foi isso. Né? A umidade do ar, a mínima foi 45, a máxima de 90. Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante para a gente, que nós somos adventistas, a gente segue, né, isso daqui. Ele deu aqui a data o horário do pôr do sol na data de hoje. É muito interessante. Então, o horário que o sol nasceu, o horário que o sol vai se pôr. Olhando para frente, mais para frente um pouquinho, no dia terça-feira, dia 9/5, a previsão é essa daqui, ó, claro sol. Agora, preste atenção nessa informação, nesse dado aqui, ó, direção do vento. Ela na direção nordeste, né? Direção do vento, NE, nordeste. Tipo de vento, fraca a moderada. Presta atenção nesse dado, que lá na frente você vai entender o porquê. Belezinha? Então, pesquisei no IMET, porque é o site oficial, né? Vamos lá, adiantar. Galerinha, chegou a parte prática. Isso aqui você precisa fazer, tá bom? Para que seja investido. Uma coisa bem tranquila de se fazer, você até, inclusive, já deve ter feito alguma vez na vida. Se não fez, você vai fazer com certeza. Mas eu preciso que você faça mais ou menos esse exemplo. Eu peguei na internet, você pode pegar um exemplo também, mas faça você desenhando ali. Belezinha? Explicando como que acontece. O ciclo da água na meteorologia. Vamos lá? Vou explicar rapidinho. Eu sei que você talvez já saiba, mas eu vou relembrar aqui para os que já esqueceram, que não sabem. Vamos lá. Aqui temos a água no lago, nos riozinhos, né? Tem o próprio oceano. Bateu o calor evaporou a água. As florestas também, né? A vegetação, vamos dizer assim, ela evapora também, ela transpira, né? Já conversou sobre isso em acampamentos, lembram? Então, a transpiração também da umidade, enfim. Evaporou tudo, foi lá para o céu, forma de nuvem, aí o vento vai jogando para cá, né? Foi jogando, saindo da costa, né? Indo para o interior da terra. E daí foram se juntando, né? Tudo condensado já, tá tudo meio pesado, tudo molhado, tudo úmido ali. Aí foram juntando, aí as gotículas foram juntando uma com a outra, pesou, aí acontece a precipitação. Já sabe que precipitação. E não há apenas chuva. Olha só que legal essa imagem. Eu gostei dessa imagem. Tem a chuva, precipitação pode ter chuva, pode ter a neve, né? E pode ter o granizo que está aqui no meio, que o gelo também. Aí acontece o ciclo, né? Aí choveu, vai para o chão de novo, vai para o subterrâneo, tem lençol freático, a gente sabe, vai lá para o lago, na nascente, aí desce para o de novo, aí sobe. É o ciclo. Desenha isso daí. É parte prática que você precisa desenhar para ser investido. Belezinha? Bem tranquilo de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer até melhor do que esse desenho aí. Afinal de contas, somos Dorinha. Vamos lá. Próximo item. Faça um desses dois. Escolha. Você pode fazer um catavento. Tem um exemplo aí que eu coloquei, mas pode procurar um vídeo no YouTube qualquer, você vai conseguir fazer com certeza. Ou você pode fazer o pluviômetro. O pluviômetro é muito legal.
Pega uma garrafinha qualquer, um exemplo, um copo, uma garrafinha, mede lá tantos ml aqui, aqui vai dar tantos ml, deixa lá na chuva. Em determinado período, você vai lá e mede, durante esse período choveu tantos ml, milímetros, né? Tenta procurar na internet como é que se faz também. Se não tiver chovendo, faz o catavento. Tem que fazer um dos dois, belezinha? Bem simples. Próximo. Esse aqui é muito importante. Galera, você vai precisar fazer isso daí, ó. É uma tabela, uma tabelinha, tá bom? Essa tabelinha durante uma semana, obrigatório fazer durante a semana, com esses seguintes dados: temperatura, umidade, formação de nuvens e direção do vento. Lembra que eu falei de direção do vento lá? Então, você vai começar, digamos, você começou no domingo, seria na semana normal, né? Começou no primeiro dia da semana. Domingo, então, até o sábado você vai fazer isso daí. Mas Silas, comecei na segunda. Beleza, então vai de segunda até domingo. Comecei na quinta. Beleza, vai da quinta até a outra quinta, entendeu? Até a quarta. Tá? O que você vai ter que colocar? Tem que ser uma semana, tá bom? 7 dias pra você fazer isso daí. A temperatura, mínima e máxima. Difícil desenhar aqui, né? Mínima e máxima. Tá bom? Umidade. Você tem que colocar um desses aqui, ó. Se não tiver a informação que você conseguiu lá, coloca aqui a mínima e máxima também, né? Tipo, umidade do ar, tantos por cento e máxima tantos por cento, tá bom? Formação de nuvens. Você vai dizer qual foi o tipo de nuvem, se foi cúmulo, se foi nimbo. Tem até um exemplo aqui, ó. Tá? Pode colocar só a letrinha se quiser, tá bom? Desenha aí e faz isso daí. A nuvem tal, a direção do vento, nesse dia vamos dizer que estava para Nordeste, né? Vamos dizer que estava para Nordeste. Aí domingo à tarde a mesma coisa, mesma informação. Na segunda, vamos dizer que a nuvem mudou para estratos. E a direção do vento agora está para leste. Sei lá, no outro dia está para norte. Tá? Então preencham aí essa tabela durante toda a semana. Tá bom? Essa é a penúltima atividade. E a última, bem tranquila também. Opa, desculpa. É isso aqui, ó. Você precisa ler essas passagens aí. Tá bom? E após a leitura, você tem que ver qual foi a relação assim entre o clima e a vontade de Deus e como o clima pode ser usado como ferramenta por Deus para levar a salvação, né? Após essa leitura, você precisa debater e tal. Você pode debater no grupo, né? Já que a gente não pode estar junto agora. Mas caso não consiga debater ali no grupo ali, não se preocupe, a gente volta à atividade e a gente conversa, tá? Mas o que você precisa fazer em casa agora é fazer essa atividade. Dica e orientação para vocês. Quando estiverem fazendo essa tabelinha, né, desses dados que ele pede aí, temperatura, umidade, formação da nuvem, direção do vento, assim, cara, pega a tabelinha e deixa do lado da Bíblia. Quando você for fazer a tabelinha, você já leu um trechinho da Bíblia, não precisa ler de uma vez. Ele leu o Gênesis 1. À tarde eu fui lá e fiz a outra parte da tabela. Lê lá o Jonas 1 e 2. Outro dia, então você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então você não vai esquecer de ler a Bíblia e vai esquecer de fazer a atividade. Belezinha? Recapitulando rapidinho, as quatro atividades são o ciclo da água na meteorologia, o catavento ou pluviômetro, a tabelinha e a Bíblia. Belezinha? E a provinha de vocês está ficando pronta já, a pessoa já está fazendo. Bem tranquilo, bem de boa, você precisa fazer essa parte. É uma responsabilidade muito massa, poucas pessoas têm, tenho certeza que você vai conseguir a sua também. Tá bom? Gente, abraço para vocês, logo, logo estaremos juntos de novo e vamos nos encontrar, trocar ideia sobre essa atividade aí, novas que virão pela frente. Belezinha? Até mais. Obrigado. Tchau.